sobre a semana 3 do PET 3 de matemática, né? Aqui ele começa falando sobre como a gente faz para escrever os divisores naturais de um número, né? O padrão é esse aqui, olha. Se eu quero os divisores natural do número 24, então eu coloco aqui o D maiúsculo, o 24 entre parênteses igual essas chaves aqui e escrevo dentro da chave todos os números naturais que são divisores do 24. O que são divisores de um número, né? São os números que, quando eu pego o 24 e divido por cada um desses números que estão aqui dentro, vai ser um número exato, né? Então, por exemplo, 24 dividido por 1 vai dar 24, não deixa resto, é uma divisão exata. 24 dividido por 2 dá 12. Aqui, por exemplo, olha, eu não posso ter o número 5. Por quê? Se eu dividir 24 por 5, eu não vou achar um valor exato, vai sobrar resto. Então, aqui na questão número 1, tá pedindo para você escrever o conjunto dos divisores dos números abaixo. Vamos fazer aqui, olha, do número 7. Primeiro coloca as chaves e escreve os números aqui dentro. O 1, né, que ele vai ser divisor natural de todos os números naturais. Depois do 1, se eu dividir o 7 por 2, vai dar exato? Não, por 3 também não. Então, o próximo número aqui, olha, vai ser o 7. Então, o 7 vai ter só esses dois números aqui. Vamos fazer o 8. O 8. Então, começando sempre o 1, né? Que o 1 vai ser divisor de todos. 8 dá para dividir por 2 sem deixar resto? Sim. 8 dividido por 2 é 4. Por 3 não dá. Por 4 dá. Por 5 também não dá. Nem por 6, nem por 7. O próximo aqui vai ser o 8. Fecha. Então, esses aqui, olha, 1, 2, 4 e 8 são os divisores do número 8. Aí, vocês vão fazer isso para todos esses números que estão pedindo aqui no número 1. No número 2, olha só, observe o conjunto dos divisores dos números dados na atividade anterior, depois responda as questões. Quais desses números têm apenas 2 divisores naturais? Olha aqui, a gente acabou de fazer o 7, tá vendo? O 7, ele só tem como divisor o número 1 e o número 7. Então, aqui, olha, o 7 é um exemplo. Depois que você completar todos aqui, você vai ver que tem outros números que só tem 2 divisores naturais. Letra B, quais tem mais de 2 divisores? O 8, tá vendo? Olha, tem 1, 2, 3, 4, tem mais de 2. Então, o 8 é um exemplo. Aí, você vai colocar todos os que você encontrou aqui no exercício anterior. Letra C, quantos divisores naturais tem o número 1? O número 1, gente, ele só vai poder ter como divisor natural ele próprio, porque para ser natural, para ser divisor, ele tem que ser menor que 1 ou igual a 1. Então, não tem nenhum número natural menor do que 1, então 1 vai ter só ele mesmo. Aqui, olha, tem essa explicaçãozinha, sistematizando os conceitos. Um número natural que possui apenas 2 divisores diferentes, 1 e ele próprio, é chamado de número primo. Guardem esse nome, número primo, que vocês vão usar muito. E os números naturais que possuem mais de 2 divisores são chamados de números compostos. Voltando aqui no nosso exemplo. O número 7, ele é um número primo. Por quê? Porque ele só tem como divisor o 1 e ele mesmo. Todos os números que só tem como divisor o 1 e ele mesmo, ele é um número primo. E o 8, ele é um número composto, porque ele tem mais de 2 divisores. Aí, a número 3 está perguntando, de acordo com as informações sobre os números primos e compostos, o que você pode concluir em relação ao número 1? E aí, vou deixar para vocês pensarem. Número 4. Existe algum número natural que é primo e par ao mesmo tempo? Se existe, qual é esse número? Olha, quando vocês
sempre voltem aqui na questão número 1, porque aqui vocês vão encontrar algumas respostas. Para número 4, você vai encontrar a resposta aqui, né? Sabendo o que é um número par e o que é um número primo, você vai observar dos números que você listou ali, se algum daqueles ele é par e primo ao mesmo tempo. Número 5. É correto afirmar que todo número ímpar é primo? Justifique sua resposta dando 3 exemplos que comprovem. Então, vamos pensar. Ímpar, né, são os números terminados em 1, 3, 5, 7 e 9. Vamos pensar no número 15. O número 15, ele é o quê? Ele é ímpar, tá? Vamos verificar se ele é primo? Vamos listar os divisores dele. Então, ele é divisível por 1, por 2 não é. 15 é divisível por 3? Sim. 15 dividido por 3 dá 5. Por 4 não, por 5 dá 6 não, 7 não. O próximo divisor aqui, agora, vai ser o próprio 15. Tá vendo? Então, olha só, ele é ímpar e tem quantos divisores? Ó, 1, 2, 3, 4 divisores. Então, eu não posso afirmar que todo número ímpar é também um número primo. Esse é um exemplo. Aí, agora, você vai encontrar mais outros 2 exemplos para justificar a resposta. Aqui a gente tem uma explicação sobre critérios de divisibilidade. Critérios de divisibilidade é uma forma que a gente tem de identificar se um número é divisível por outro sem precisar fazer conta. Tem algumas regrinhas, os critérios que a gente utiliza para saber se um número é divisível por outro, sem precisar fazer conta. Isso que é critério de divisibilidade. Então, sobre esses critérios de divisibilidade, nós vamos responder as questões abaixo. Número 6. Sendo os números 10, 12, 14, 16, 18 e 20 divisíveis por 2, pense em outros múltiplos de 2 e responda. Você consegue dizer se um número é divisível por 2 olhando apenas para a casa das unidades? Por quê? Então, olha só, você vai pensar em outros múltiplos de 2, né? Aqui nós temos esses exemplos. E ele tá pedindo para olhar a casa das unidades. O que é a casa das unidades? É o último número. Aqui, ó, no caso, 0, que 2, 4, 6, 8 e 0. Se você já sabe, né, você já pode responder. Caso você não saiba, você vai fazer uma pesquisa. Mas é uma pesquisa na sua própria cabecinha. Você vai pensar em outros múltiplos de 2, por exemplo, 22, 24, 26, 30, 100, tá? Vai pensando em outros números e sempre observando a casa das unidades, que é o último algarismo. E você vai tentar achar um padrão, que é, no nosso caso, o critério de divisibilidade, para identificar se um número é divisível por 2. Na número 7, mas será que esse tipo de irregularidade na casa das unidades acontece para divisibilidade por outros números? Aí você vai ter que pensar, se você já sabe, você já pode responder. Se não, você pode perguntar a alguém da sua casa, ou você pode perguntar até a professora mesmo. Número 8. Para o 5, eu sei que isso é válido. Então, olha só, aqui no exercício já está dizendo, já deu a resposta para você, que para o 5 acontece isso, você olhar para a casa das unidades e descobrir se o número é divisível por 5. Então, como que isso acontece? Se você já sabe, né, como já disse, você já escreve aqui qual que é o critério de divisibilidade por 5. Se você não sabe, você vai fazer o seguinte, vai listando todos os números que são divisíveis por 5. O 5,
o 10, o 15, vai listando, até você encontrar um padrão, olhando sempre para a casa das unidades, que é o último número, que olha, 5, 0, 5. Então, você vai listando vários números e olhando a casa das unidades e vai perceber qual que é o critério dos 5. Agora, vamos para a questão número 9. Olha, eu analisei os múltiplos de 3 e não encontrei nenhuma regularidade na casa das unidades. Então, o critério do 3 não é o mesmo do 2 e do 5, que é olhar a casa das unidades. Mas, veja o que eu observei. Nos números 30, 33 e 36, no caso do 30, se eu somar 3 mais 0 dá 3, que é divisível por 3. No caso do 33, se eu somar 3 mais 3 dá 6, que também é divisível por 3. No caso do 36, se eu somar 3 mais 6 dá 9, que também é divisível por 3. Será que eu posso concluir isso para todos os números que são divisíveis por 3? Ou seja, que a soma dos algarismos também é divisível por 3? Então, olha, muita atenção no seguinte, eu não posso simplesmente dizer, com apenas 3 exemplos, que isso aqui é uma regra geral. Porém, né, se você for observando, não tem como eu listar todos os números que são divisíveis por 3, porque são infinitos. Mas, né, nós tivemos matemáticos que vieram antes da gente, fizeram vários testes e concluíram que isso sim é possível de acontecer. Então, essa questão aqui é mais para você, é mais informativa mesmo. Sobre o critério de divisibilidade por 3, que é o quê? Você somar os algarismos. Por exemplo, o número 123. Então, eu vou somar os algarismos aqui, olha. 1 mais 2, 3. 3 mais 3 é igual a 6. 6 é um número divisível por 3. Então, eu sei que o número 123, ele é divisível por 3. Esse é o critério do número 3. Na questão 10, fala sobre fluxograma. Então, aqui a pergunta, você consegue explicar passo a passo como fazer para decidir se um número é divisível por 3 e por 2 ou por 5? Então, o fluxograma é isso aqui, tá vendo, gente? É uma forma ilustrativa de mostrar comandos. E isso ajuda a seguir para o nosso exemplo de divisibilidade. Então, olha só. Primeiro, para você fazer um fluxograma, você tem que fazer um esqueminha parecido com esse aqui, para conseguir montar esse meio que quebra-cabeça nosso. Então, olha só. Por exemplo, para saber se um número é divisível por 3, podemos dizer que os passos são. Então, primeiro passo, somar os algarismos dos números, que é o que eu fiz aqui, ver se a resposta dos algarismos está entre 0 e 9. Se a resposta for não, somar os algarismos de novo até que a resposta seja sim. Então, tem que sobrar um algarismo só. Se o resultado da soma for 3, 6 ou 9, o número é múltiplo de 3. Se o resultado da soma for outro, o número não é múltiplo de 3. Então, tudo que está escrito aqui, do 1 ao 5, ele foi resumido aqui nesse fluxograma. Vamos ver, olha. Primeiro passo, escolha um número. Depois, né, vamos seguir a setinha. Some os algarismos do número. Depois a gente desce para cá. A soma é um número entre 0 e 9? Se for não, aí considere a soma como um novo número. Então, por exemplo, se eu somar ele aqui, ó, 333. Vou pegar o número 333. Vamos pegar um número maior. 6.333. Então, eu vou somar, olha, 6 mais 3, 9. 9 mais 3, 12. 12 mais 3, 15.
15 está entre 0 e 9? Não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar 1 mais 5, que é o que está falando aqui no nosso fluxograma. Então, a gente soma de novo. Se a resposta for sim, for um número entre 0 e 9, o que a gente vai fazer? A soma é 3, 6 ou 9? Não. Se a resposta for não, a gente chega aqui, o número não é divisível por 3. Se a resposta for sim, o número é divisível por 3. É só um esquema para a gente seguir para conseguir identificar um critério de divisibilidade, tá? Ali um fluxograma igualzinho esse aqui que eles fizeram, né? Igualzinho não, parecido. Construa um fluxograma capaz de concluir se um número é divisível por 6. Tá, mas quando que um número é divisível por 6? Vou falar para vocês e vocês vão montar o esquema de vocês e montar o fluxograma. Para um número ser divisível por 6, ele precisa ser divisível por 2 e divisível por 3 ao mesmo tempo, tá? Então, olha só, tem que ser por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Vamos pegar, por exemplo, o número 22. O número 22, ele é divisível por 2? Sim. Ok. Só que ele é divisível por 3? Não, não é divisível por 3. Então, o 22 também não é divisível por 6. Agora, vamos pegar o número 24, tá? O número 24, ele é divisível por 2? Sim, porque ele é par. E ele é divisível por 3? Vamos fazer o critério lá de cima, que a gente viu lá em cima, do 3 para descobrir. 24. Então, para descobrir se ele é divisível por 3, eu vou somar os algarismos. 2 mais 4 dá quanto? 2 mais 4 é igual a 6. E 6 é divisível por 3. Então, 24 também é divisível por 3. Se 24 é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, então isso significa que ele é divisível por 6 também. Aí, utilizando esse critério, você vai ter que montar um fluxograma parecido com esse. Pode ser mais simples. Por exemplo, você vai começar lá, escolha um número, né? Depois, o que você vai verificar? Você vai verificar uma dessas alternativas, se é divisível por 2 ou por 3, ou usar a criatividade de você. Aí, você vai colocar lá sim ou não para a resposta, para seguir o caminho. Se for sim, é uma coisa, se for não, é outra. Aí, continua, entendeu? Então, você vai criar da sua maneira. Ah, professora, eu não sei se está certo. Você vai criar e depois você testa. E você pega o número e segue os passos que você colocou no fluxograma para ver se dá certo. Se deu certo, então tá ok, tá? Então, a gente fechou agora a semana 3 e até a próxima aula.